Agora sim. Beleza. Tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Estão escutando a gente tranquilo, acredito. É, Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o DS na prática, essa ideia que surgiu agora recentemente e é com foco total no, né, em quem usa o gestão DS, mas também quem quer conhecer a gente. Então, hoje eu, como Moisés aqui da parte comercial e a Nadine, que é da equipe de pós-venda, né? Depois a gente vai se apresentar melhor. Acredito que vocês já conheçam a gente também, né? De, de ver aí, de conversar, enfim. E a ideia do DS na prática é falar propriamente sobre a ferramenta de CRM marketing, né? Nosso marketing ali da gestão DS. Exatamente. A gente tem os treinamentos gravados, a gente faz reunião, call às vezes, mas é interessante a gente trazer essa visão de como vocês podem utilizar esse conhecimento que a gente passa nos treinamentos, que a gente auxilia vocês no suporte, para o dia a dia, para a prática mesmo. Então o foco hoje vai ser muito como vocês vão aplicar isso no dia a dia. A gente sente que isso muitas vezes é um ponto de dificuldade, né? Então a ideia é trazer esse contato sempre mais próximo, sempre que, além do suporte, né, que a Nadine lá cuida, e a gente sempre tenta atender vocês da melhor forma possível, né? E esse conteúdo vai ficar salvo depois ali também, a gente vai criar uma playlist no YouTube para vários tópicos que sejam relevantes pro dia a dia médico para otimizar o uso da ferramenta, né? Então hoje, como a gente vai falar da plataforma de marketing, um breve resumo do que a gente vai dizer assim aplicações práticas desde dos menus de indicação, das tags, como utilizar elas. A gente vai criar aqui também um exemplo de campanhas, né, que é a aplicação prática do módulo de campanhas. E também falar um pouquinho sobre os rankings, né, o ranking de pacientes principalmente, ali, que é uma ferramenta de fidelização onde a gente consegue entender quem é o nosso principal paciente, qual é o perfil demográfico dele ali, né, o principal sexo predominante, a faixa etária, aplicações práticas mesmo. Então, aqui do lado a gente está com a equipe também no suporte. Caso surgir alguma dúvida, fiquem à vontade. De antemão, já deixem o like no vídeo aí para ajudar a gente a distribuir essa live. E, né, se quiserem compartilhar, fiquem bem à vontade para passar para os colegas, lançar nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que médico se comunica bastante em grupo de WhatsApp. Então, vamos falar um pouquinho, iniciando a nossa conversa, sobre a parte de indicações. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, frase clássica da demonstração, né? Vocês já ouviram isso várias vezes. Vou trocar aqui de tela e vamos falar um pouquinho sobre o ranking de indicações. Então eu estou aqui numa conta da Gestão DS, que é uma conta de marketing. Essa conta aqui, ela é uma conta voltada especificamente para o time de marketing. Então ela está recheada de conteúdos de marketing justamente porque é o que faz mais sentido agora. Eu vou acessar o nosso módulo de marketing aqui e o primeiro menu que aparece é o menu de indicações. O menu de indicações, ele é uma ferramenta muito legal, muito interessante e basicamente, eu costumo falar isso nas minhas demonstrações, mapeia a nossa porta da frente. Por que é importante ter esse mapeamento de porta de entrada? Acredito que muitos de vocês já ouviram as lives do David, ele costuma falar muito sobre isso também, né? Então, da gente entender quem é que está trazendo para a gente os nossos pacientes, por onde que eles estão chegando. E isso serve tanto para valorizar a nossa base, como no sentido de conhecer quem é que está ali e valorizar essas pessoas, dar um desconto, por exemplo, ou num caso de uma ação de marketing voltada pelo Instagram ou pelo Facebook, poder saber que isso deu resultado, metrificar isso, né? Importante ter métrica no dia a dia de uma empresa, assim como o consultório, a empresa ela precisa de métricas, então a gente vai justamente linkando essas coisas, tá? Aqui nesse caso a gente tem a informação do ranking de indicações propriamente dito. Qual é a intenção aqui? Nesse caso a gente tem a Lívia Estela, que é a nossa principal fonte indicadora. Ela indicou 6 pessoas e 6 converteram. Vamos falar um pouquinho dessas duas colunas, qual é a diferença entre elas, né? No caso aqui, a gente só tem uma diferença lá no a quinta linha, que é o Jorge Lucas, que ele indicou 2, mas um converteu. A ideia da conversão a análise de quantos cadastros de fato viraram um prontuário, porque às vezes a gente cadastra o paciente e não necessariamente ele é atendido, né? Ele não veio, por exemplo, ficou lá como faltoso e vai ficar aquele cadastro ali. Então a fonte de indicação se mantém, mas o legal é entender essa conversão, porque é a conversão que vai metrificar o meu resultado. Então, olhando para a coluna de conversão na Livistela, eu tenho um resultado de longo prazo, considerando todo o tempo que ela foi atendida por mim, de em torno de 14 consultas, 0 cirurgias e 13 procedimentos.
tá? Por que que é legal entender isso? Dependendo do meu carro-chefe, sou dermatologista e meu foco de carro-chefe ali é procedimentos. Se eu tiver um volume alto de procedimentos, eu sei que a Livicela é uma possível fonte de trazer novos procedimentos. Isso é bem legal, porque uma vez que a gente entende esses números e desmistifica isso, a gente consegue traçar uma estratégia eficiente de prospecção, que é um dos pilares da gestão DS dentro do nosso módulo de marketing. É entender a porta da frente e aumentar esse volume no médio e longo prazo, ou até no curto prazo, dependendo da estratégia de vocês. Outra aplicação que a gente tem aqui, falando agora um pouquinho de mídia digital, é o Instagram, né? Então o Instagram está ali como uma fonte indicadora, nesse caso um paciente veio por Instagram e ele converteu, né? E esse paciente de Instagram ele gerou 5 consultas e 2 procedimentos, totalizando aí um total de 7 atendimentos. Então o Instagram, dependendo do volume que eu investi ali, eu consigo ter uma métrica legal e saber, bom, vale a pena ou não investir em marketing digital, criar um anúncio, criar um stories, criar alguma coisa nesse sentido para atrair pacientes novos. Agora eu passo a bola para a Neide aqui para ela falar um pouquinho da próxima etapa do nosso menu de marketing, que são as tags. Antes da gente passar aqui para a nossa próxima etapa, dentro do marketing, aqui nas indicações, é interessante até para direcionar as estratégias. De repente, aqui no Instagram está convertendo, mas está convertendo mais em consultas. Se você quer focar mais em procedimentos, para poder direcionar ali as estratégias, seja de marketing, ou até para entender melhor por onde esse público vem, o que ele adquire, no caso, no que ele realiza na clínica, né? Aqui, ao invés de a gente falar agora das tags, a gente vai falar um pouquinho do ranking de pacientes, que dentro aqui da ferramenta de marketing, a gente traz o ranking de pacientes em si. Então, aqui é uma ferramenta bem robusta agora que a gente teve algumas atualizações, então vocês conseguem ter muitas informações sobre a base de vocês. Então, a primeira visualização aqui a gente consegue verificar dos pacientes se é maioria público feminino, se é masculino, qual é a faixa etária, e em seguida a gente vai ter aqui o ranking em si. Como funciona esse ranking? Então, dentro do Gestão DS, quando a gente começa a fazer aquelas configurações iniciais, que a gente fala bastante no treinamento, nós conseguimos definir um peso para cada atendimento. Então, por exemplo, eu quero considerar mais toxina, eu quero considerar mais consulta, para mim não é interessante considerar exames aqui no ranking. Você consegue configurar para que o ranking traga direcionado quem são os seus melhores pacientes dentro do que você gostaria de analisar. Então, aqui a gente consegue ver que a Francine, ela está no topo do ranking, então ela tem essa estrelinha amarela aqui, porque ela se encaixa nos 4% que são os melhores dos melhores pacientes da clínica. Então, como a gente costuma falar nos treinamentos, o ranking em si ele é baseado na regra de Pareto. Então, ele vai puxar lá da sua base, então, os 20% que seriam os melhores pacientes da clínica. Então, aqueles que vêm, fazem consulta, indicam, fazem procedimento, fazem cirurgia e tem uma pontuação maior. Dentro desses 20% que são os melhores pacientes da clínica, a gente vai ter esses 4% que são os melhores dos melhores pacientes. Seria os 20 dos 20, né? Isso, exato. Aí eles ganham essa estrelinha vai acompanhar eles através do sistema, então a sua recepção, todo mundo vai saber que esse paciente é um paciente que está bem colocado no ranking. Então aí você pode personalizar o atendimento, pode direcionar ali de uma forma diferenciada, tá? Então, como funciona essa pontuação? Aqui dentro do ranking, a gente consegue vir nessas configurações. A gente não vai se deter muito nessas configurações nessa live, porque isso a gente vê nos treinamentos. Mas aqui é interessante porque você vai definir o que você quer considerar. Então, para mim não é interessante considerar exames, não é interessante considerar cirurgias, eu quero deixar só procedimentos e indicações, sem problemas. Basta desmarcar as caixinhas aqui e definir o peso, então qual é a pontuação que o paciente vai receber toda vez que ele finalizar esse atendimento com você. Então, ele vem para um procedimento, ele ganha 9 pontos. Ele faz uma indicação, ele ganha 10. Então, você consegue definir isso aqui dentro do Gestão DS e depois você só vai ali utilizando no dia a dia que o sistema vai te dar esse ranking pronto. Além disso, você pode determinar uma data de início. Então, se você quiser renovar o ranking a cada 6 meses, a cada 1 ano, você pode definir quando vai começar a contagem desses pontos. Então, você consegue definir isso aqui dentro das configurações.
Lembrando que essas são as configurações básicas do ranking. Dentro de cada tipo de procedimento, você ainda consegue categorizar e colocar uma pontuação diferenciada para cada tipo de procedimento. Tá? Então, aqui em primeira mão, eu vou mostrar para vocês uma novidade que saiu essa semana, que são os pacientes inativos. Era uma sugestão que a gente recebia bastante no suporte, nos treinamentos, o pessoal do comercial também. Então, é uma opção que você tem dentro do sistema, dentro do seu ranking, de verificar quais são os pacientes que não estão mais retornando, que estão inativos. Então, e há quanto tempo eles estão inativos também. Então, aqui é um exemplo. O nome do paciente aqui, o Moisés, já está como inativo. Podia ter voltado, né? Quando ele foi cadastrado, qual foi a última consulta e quanto é o tempo de inatividade. Então, há quanto tempo ele não vem mais na clínica. Aqui você pode estar exportando esse relatório para direcionar as estratégias, contatar o paciente, de repente ligar, fazer uma campanha específica, enfim. Você consegue aqui verificar quem não está vindo mais na clínica e identificar de repente o porquê ele não veio mais na clínica. Tá? Aqui a gente consegue definir também os filtros. Há quanto tempo você quer visualizar? São os pacientes que estão há 3 meses, 6 meses, 1 ano, 7 dias, 15 dias. Então você consegue estar filtrando dentro da sua base de pacientes quem são os pacientes que estão inativos, que não retornaram mais na clínica e por quanto tempo eles estão inativos, né? Aqui dentro do ranking também, a gente vai falar do ranking financeiro. Ele é um ranking mais simples, na verdade, mas está dentro do ranking de pacientes. Você consegue verificar, através dos lançamentos feitos no sistema, quais são os pacientes que mais investem em atendimentos na clínica. Tá? Então, aqui, por exemplo, você pode ver que a Larissa Manuela está no topo do ranking, mas ela não está no topo do ranking de pacientes. Então, ela é uma paciente que veio, que investiu bastante valor nos atendimentos da clínica, mas não foram os atendimentos mais bem pontuados. Claro que se você quiser configurar o seu ranking de pacientes para considerar os pontos de acordo com o valor, você consegue. Mas aqui, se for qualitativo, se você quiser dividir ali nos que você mais gosta de fazer, fica a seu critério. Uma aplicação prática disso é muito comum de acontecer, por exemplo, de um paciente gastar 10 mil reais na clínica uma vez e nunca mais voltar, e outro gastar 5 vezes 2 mil reais. O valor financeiro ele é o mesmo, né? Mas dependendo do procedimento e da pontuação que a gente deu no cadastro, isso vai influenciar nos dois rankings, tanto no financeiro quanto no ranking qualitativo. O valor vai ser o mesmo aqui, né? Então eles vão estar empatados em colocação. Mas talvez lá no ranking qualitativo, quem fez 5 vezes o mesmo procedimento tem mais pontuação do que fez uma vez só aquele procedimento único e mais caro, né? Então isso é importante porque a gente pode mapear, por exemplo, quem é o nosso carro-chefe. Eu costumo falar nas minhas demonstrações, por exemplo, eu prefiro, meus procedimentos são foco facial, eu prefiro fazer terço superior do que preenchimento malar. Então eu posso dar um ponto bem mais alto para o terço superior e um ponto mais intermediário para o preenchimento malar. Por consequência, todo mundo que fizer o terço superior vai ganhar a maior pontuação, independente do valor financeiro. Agora, como a Nadine falou, se eu quiser valorizar esse ranking qualitativo atrelado ao financeiro, na hora do cadastro, só dar uma pontuação maior e configurar isso durante o cadastro do próprio procedimento. Exato. E aqui são duas fontes de informações diferentes. Então, se você quiser direcionar estratégias diferentes, de repente, se o paciente está bem colocado no ranking financeiro e você quiser dar ali um desconto, um brinde, enfim, fica a critério de vocês. Pode ser um atendimento diferente. E o ranking de pacientes no geral, normalmente os pacientes que voltam, fazem mais atendimentos, eles vão ter uma pontuação maior. Então, esse paciente ele é recorrente, digamos assim. Tem um volume, né? Então ele vai ter uma recorrência maior, aqui é mais atrelado ao valor realmente. Perfeito. A gente vai só ver se tá todo mundo, só pedir mais um feedback, tá todo mundo ouvindo bem aí, tá tudo certinho. Qualquer coisa avisem a gente, tá? Pra gente alterar aí alguma coisa de som, se tiver poluído, fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, já tem 34 pessoas, que massa. Esse é o primeiro de muitos, a gente espera aí, e como a gente falou lá no início, antes, é justamente linkar a empresa cada vez mais ao nosso cliente, cada vez mais à nossa persona, para poder mostrar um uso efetivo da ferramenta. Obrigado, Cláudia, valeu pelo feedback aí.
Se vocês tiverem sugestões para as próximas lives ou algum conteúdo que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui mais na prática, com sugestões, seja operacional ou mais do ponto de vista comercial, fiquem à vontade para enviar aqui através do chat, seja no suporte, chamar a gente no WhatsApp, que a gente vai direcionar aí as sugestões de vocês. Isso, a intenção é justamente aqui focar nos pontos de dificuldade para extrair o máximo da plataforma e ter um resultado aplicado, um resultado rápido, um resultado efetivo, né? Perfeito. O próximo ponto de abordagem aqui é os aniversariantes, né? Os aniversariantes do mês. Então, os aniversariantes, eles são uma ferramenta da plataforma de marketing, mas eles ficam deslocados lá no menu de pacientes, tá? Então, assim, a ideia aqui dos aniversariantes do mês é justamente verificar quem são essas pessoas. Então, a gente tem uma lista que é atualizada toda vez que o mês vira, toda vez que o mês altera. E uma vez que esse mês alterou, eu abro essa relação. Eu posso definir se o paciente vai receber ou não um e-mail automático. Uma vez que eu defino que ele vai receber o e-mail, eu vou criar aqui um e-mail de parabéns, tá? Então, nessa área, a gente vai poder ter a liberdade de fazer o que quiser nessa estrutura. A ideia é ser criativo também, mas o principal motivo da lista de pacientes é não esquecer de ninguém, é não perder essas pessoas. Acredito que a gente possa estar com problema de carregamento aí por causa da live, tá? Mas, basicamente, criando esse modelo, a gente pode inserir imagens, links, usar, por exemplo, estratégias atreladas. Uma das coisas que a gente tem aqui é a ferramenta de agendamento online lá na agenda. Então, já dá um desconto para o paciente e mandar o link da agenda para ele automaticamente marcar uma consulta, retornar. Então, é bem legal fazer isso porque tu vai valorizar a tua base, tu vai conseguir lembrar dela e não ter aquele risco de esquecer, né, que é o principal. Imagina, tá atendendo o paciente e esquece que ele está de aniversário, por exemplo. Então, essa ferramenta é uma salvaguarda, né, para isso. E no dashboard inicial, que talvez seja um outro momento de live, a gente possa falar sobre o dashboard em si, lá tem também, sempre que uma pessoa está de aniversário no dia corrente, ou quando a secretária vai marcar, essa pessoa aparece que ela é aniversariante. Para ninguém esquecer, para não passar batido, porque a gente sabe que por mínimo que seja essa atitude, por mínimo que seja essa valorização, pro paciente faz uma grande diferença. Tá? No prontuário, quando você estiver atendendo, se o paciente estiver de aniversário, vai vir bem destacado, né, ali à direita, então não vai ter perigo de esquecer o aniversário do paciente, e aparece na agenda também. Então a recepção também vai saber dessa informação, né? Perfeito. Beleza. O próximo ponto de abordagem aqui são as tags agora, né? Isso. Perfeito. Vamos para as tags então. As tags a gente gosta de falar bastante sobre elas. É eu que falo ou tu fala, Nadine? Pode falar. Pode falar? O diretor avisou aqui no ponto que eu tô perdida, desculpa, gente. As tags a gente gosta de falar bastante. Ela é uma ferramenta muito legal para o acompanhamento, tanto no pré-atendimento quanto no pós. Então a gente, em tese, tem dois tipos de tag, uma tag de agendamento e uma tag de consulta. Em tese, a tag de consulta ela sempre vai ser associada mais ao pós, né? E a de agendamento previamente ali, quando tu quiser orientar o teu paciente, quiser dizer que ele tem que fazer uma determinada coisa, enfim. Uma coisa legal das tags é que a gente pode deixar esse processo automatizado, no que tange principalmente procedimentos, cirurgias, já deixar pré-linkado uma tag associada a um procedimento. Então toda vez que for marcado e encerrado, o sistema já consegue controlar esse disparo e largar tudo que tem dentro dessa tag. A gente escolheu essa conta de marketing porque ela já tem várias tags aqui criadas, né? Então essa live também serve para falar que logo, acredito aí que no mês de outubro, se a direção confirmar, né, chefe? Falou hoje de manhã que estava tudo certo. A gente vai lançar o novo DS Content, que é uma demanda bem alta que a gente tem de retorno do DS Content. Clientes mais antigos talvez saibam do que eu estou falando, mas para clientes mais novos, o DS Content ele é um pacote de conteúdo para ser aplicado no Gestão DS. É um trabalho semi-personalizado que a nossa equipe aqui vai ajudar vocês a estruturar esse material previamente criado e adequar com o logotipo da clínica, informações do médico, todos esses detalhes para justamente otimizar o tempo de vocês, que a gente sabe que a correria muitas vezes é grande, falta tempo para organizar isso, então ele vem com uma ferramenta aliada para melhorar esse processo. Tá? Uma vez que o DS Content estiver lançado, todo mundo que se inscreveu na nossa página lá vai receber em primeira mão aí o lançamento. A gente vai fazer algumas estratégias de lançamento, fiquem ligados nos e-mails de vocês para lançar esse produto novo aí que vai ser um grande sucesso.
Das tags aqui, então, como o Moisés estava falando, a gente consegue automatizar esse envio. Porque realmente, na correria do dia a dia, se você for fazer manual toda vez o envio do, por exemplo, pós-toxina ou pós-atendimento, você quer fazer um acompanhamento 7 dias, 15 dias, 120 dias, você vai precisar lembrar, vai precisar fazer esse e-mail, ir lá individualizado em cada paciente e enviar esse e-mail. Aqui no sistema não tem problema. Você faz essa tag uma primeira vez, monta esse conteúdo, ou se adquirir o content também, ele já vem pronto. Você vai automatizar. Então, a partir do momento que você finaliza uma toxina ou um procedimento, um atendimento, essa tag já fica vinculada ao paciente e o sistema vai enviando aos poucos o e-mail. Então, chegou os 7 dias do pós-atendimento, o sistema vai enviar o e-mail que você programou por 7 dias. Chegou os 15 dias do procedimento, ele vai enviar então ali os 15 dias. Tá? Então, vocês conseguem personalizar o tempo do envio e qual é o tipo da orientação, né? Então, aqui eu vou abrir uma das tags. Desculpa, eu acho que esse é bem completo. Tem 5 disparos ali. Não, aproveitando enquanto a Nadine vai procurando ali, o legal das tags, só pensando na aplicação prática, tá, gente? A gente faz essa marcação normalmente dentro do prontuário manualmente. Mas quando é automático, já fica automático, tá? Tu pode atrelar ela ao procedimento e ela vai disparar automaticamente. Agora, nas demonstrações, a gente costuma mostrar a aplicação manual também, né? Que tem lá o foguetinho, a gente clica no foguetinho e aí vincula já a sequência pré-criada. Eu gosto bastante dessa tag de pós-sculpture, acho que a Nadine pode falar um pouquinho melhor. Aqui, como vocês podem visualizar, a gente tem 5 envios. O primeiro, ele tá aqui como dia 0, então significa que a partir do momento que o paciente saiu ali da clínica, do consultório, do atendimento, ele vai receber essas orientações aqui. Já está programado para 24 horas depois, então um dia depois ele recebeu outro e-mail com outras orientações. 4 dias depois do atendimento ali, ele vai receber outro, 15 dias e 30 dias depois ele também vai receber esse acompanhamento. Tá? Dentro da configuração aqui, mais do ponto de vista operacional do sistema, a gente cria a tag, insere aqui o conteúdo e depois a gente automatiza. O processo de automatização, ele é bastante simples. Você só vai precisar ter o procedimento cadastrado, ou o exame, ou a cirurgia e vincular ele ao mesmo procedimento que você utiliza na agenda, é o mesmo procedimento que você define o peso do ranking. Então vai ser tudo apenas um local só que você vai configurar tudo. Uma aplicação prática agora falando das tags, pensando em Botox, tá? Que é um dos procedimentos que a gente tem mais frequência aqui dos nossos clientes que são dermatos, assim, e cirurgiões plásticos também. É possível programar 3 disparos, um para o dia 0, um dia 60 e um dia 180. Então, no primeiro e-mail está uma orientação bem mais técnica, bem mais médica, por questão do esforço, da dor que pode acontecer e tudo mais. Já no dia 60, a gente pode sugerir um complemento de tratamento, sei lá, um ácido hialurônico, outra coisa que vai auxiliar naquele tratamento para melhorar a questão estética. E no dia 180, usar um gatilho de retorno. De novo, aplicação cruzada de ferramenta aqui. A gente tem um agendamento online lá. Então, dentro da própria tag já dá para deixar o linkzinho da agenda dos procedimentos que o paciente já pode marcar. Então, aqui tem uma relação custo-benefício muito boa do sistema, porque um paciente que a gente traga de volta já vai dar um retorno bem interessante, não só financeiramente, mas de fidelização, né? Porque a ideia aqui é tentar manter o maior tempo possível a tua base ativa. Então, é muito mais barato na prática a gente manter a base do que ficar prospectando pacientes. Isso aqui é uma ferramenta que vai auxiliar muito nesse processo, justamente manter ali aquela recorrência ativa, ter previsibilidade e garantir contato com o paciente, que é o principal, é um dos principais pilares que a gente tem aqui na gestão DS, que é esse relacionamento, né? Exato. Acredito que vocês já tenham percebido isso nos atendimentos da gente também. Aí a Neide estava falando sobre... A Neide é a Nadine, tá, gente? É um apelido carinhoso aqui de dentro. Mas a gente estava falando sobre isso antes, assim. A gente sempre se preocupa muito em ter um atendimento para o cliente, resolver os problemas do cliente, estar sempre perto. Então a gente recebe vários elogios no suporte, no pós-demonstração, ali no pós-venda também, justamente porque a gente se preocupa muito em resolver problemas. Então a gente quer que nada mais que o uso do software no dia a dia da clínica de vocês seja um reflexo do atendimento que a gente traz para vocês no início, desde o início lá, quando vocês cadastram no site, entram em contato conosco, recebem uma indicação de um colega que já usa o Gestão DS. E aqui, do ponto de vista da equipe da clínica, é um tempo que vai ser economizado. Então, o tempo que a sua recepção ou que a pessoa que você tem específica para isso, seja o estagiário,
que ele ficaria enviando esses e-mails, você já economiza aqui. O paciente vai receber um acompanhamento personalizado e a sua equipe pode focar em outras tarefas, pode definir outras metas e focar em outras situações, porque o sistema já vai estar fazendo isso automático para você, né? Beleza. Perfeito, gente. No caso das tags aqui, a gente não vai criar nenhuma tag, a gente vai fazer um exemplo de aplicação de campanha ali, que eu acho que é o próximo tópico já. Antes da gente passar aqui para a questão das campanhas, o Moisés falou da aplicação durante o atendimento. Então, se vocês quiserem deixar prontas tags, por exemplo, sugestões de produto, alguma orientação mais específica, no caso de dermato, que como a gente tem bastante usuários do sistema que é dermato, cirurgião plástico, se quiser deixar alguma orientação mais específica para situações acne, pele seca, diabetes, enfim, qualquer situação dessa, você pode aplicar essa tag, não precisa deixar ela automatizada, porque você não sabe se aquele paciente vai trazer essa questão. Então, se você quiser aplicar direto no atendimento, você consegue. Então, tá conversando com o paciente, preenchendo o prontuário aqui, já identificou o procedimento, você consegue vir dentro do prontuário aqui, nesse foguetinho, que é o das tags. Além de você verificar se o paciente recebeu e visualizou o último envio, que a gente tem essa informação aqui, então ele veio da última vez por uma toxina botulínica e aqui a gente vê que ele recebeu, mas ele não abriu os e-mails. Então você pode dizer, dessa próxima vez, olha, eu vou te enviar umas orientações através de e-mail. Se você quiser verificar, você pode tirar suas dúvidas por lá, vai ficar mais claro. Então você pode direcionar e orientar o paciente a abrir o e-mail. No que a gente tem observado, bastante se fala sobre o WhatsApp, sobre essa automatização, enfim, vincular, mas a taxa de abertura de e-mails, ela é bastante significativa, porque não é o e-mail marketing, não é a Netshoes que tá mandando e-mail, Casas né? Bahia. Não é a Casas Bahia, é o seu médico. Eu acabei de sair do consultório, ele pensou em mim, ele preparou esse material para mim. Então, é um cuidado, é uma atenção que pro cliente já vai contar pontos. Lá no ranking do cliente, lá vai estar no topo. Perfeito. Outro ponto legal ali da questão da efetivação do e-mail e do WhatsApp também falando, o e-mail, a principal função do e-mail nesse caso é gerar métrica, né? A gente poder comparar resultados. Agora, falando um pouco do WhatsApp também, que a Neide levantou esse assunto, muitas vezes o WhatsApp ele não é uma ferramenta para conteúdo massivo, né? E o WhatsApp não vai te dar essas respostas. O paciente, por exemplo, se ele tem bloqueio de privacidade, tu não consegue saber se ele abriu, se ele clicou no link. Aqui que a gente consegue fazer toda essa interação de métrica, que é o principal nesse caso para saber se a tua estratégia está de fato funcionando, gerando resultado. E aqui, como eu tinha falado, basta clicar no mais tag aqui, o sistema vai trazer as opções que você tem de tag. Então, se o paciente falou ali que ele tem interesse em um procedimento, você pode deixar uma tag prontinha a respeito do procedimento, com um vídeo, redirecionando para suas redes sociais. Se for a questão de orientações sobre, como eu falei antes, a pele ali, diabetes, só selecionar aqui e dentro das configurações pode ser uma rotina de envios, como a gente falou antes, pode ser um e-mail único também, não tem problema, ele só vai ser padronizado, automatizado ali, você não vai precisar desse tempo para fazer personalizado para cada paciente, mas ele vai ser mais direcionado. Perfeito. Vamos para o próximo tópico? Vou abrir aqui a plataforma de marketing. O próximo ponto são as campanhas. Isso. As campanhas, vamos lá. Então, as campanhas, como a gente falou antes das tags, as tags são esses envios mais pontuais que a gente consegue fazer de acompanhamento, de pré-atendimento, de orientações, enfim, são os envios bem específicos. As campanhas, elas são os envios mais abrangentes. Então, aqui a gente encaixa Novembro Azul, como tem o exemplo aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, todas essas questões. Além disso, dentro da campanha aqui, vou abrir uma aqui pra gente, como se a gente fosse criar, nós temos filtros. Então, esses filtros você pode filtrar pelos gêneros, então lembrando lá do ranking de pacientes que a gente consegue visualizar qual é a maioria da nossa base, quais são a maioria, se é feminino, se é masculino.
Também temos lá no ranking de pacientes aqui a questão das idades, então se você quiser direcionar para uma idade específica, você consegue. E se tem filhos ou não, aí se for um Feliz Dia dos Pais, Feliz Dia das Mães, você consegue direcionar se tem filhos ou não. E em seguida, a gente vai definir aqui o filtro maior que a gente costuma comentar nos treinamentos, o mais importante. Se você for fazer um de Feliz Natal e quer que todos os pacientes do último ano recebam, você filtra ali pelo período do atendimento. Agora, se você quer que todos os pacientes que fizeram uma toxina 6 meses atrás recebam esse e-mail, você filtra o período de abrangência aqui. Então, define 6 meses atrás. Aqui eu vou colocar lá em fevereiro, um pouquinho mais. A gente coloca aqui os 6 meses atrás, pega o mês ali, o sistema vai puxar todos os pacientes que tiveram atendimento nesse mês e agora a gente vai filtrar ainda mais. Então, são os pacientes que realizaram o procedimento e aqui abaixo a gente define qual foi o tipo desse procedimento. Então, se foi toxina, se foi preenchimento, aqui eu coloquei o preenchimento labial só a critério de teste, mas você vai conseguir filtrar. Todos os pacientes que fizeram preenchimento labial em fevereiro vão receber esse e-mail aqui. Então, você pode direcionar bem específico o material para aquele paciente, pode inserir lá o filtro da idade, se é feminino ou se é masculino também. Perfeito. Uma das coisas, a gente até criou aqui uma campanha teste para mostrar. Isso até a gente pode disponibilizar depois, caso vocês tenham interesse, podem deixar o comentário aí que a gente manda um exemplo, tá? Mas a ideia é ser prático, tá? Então, basicamente hoje a gente tem uma vasta fonte na internet de mensagens prontas, por exemplo, de imagens prontas, caso tu não tenha uma equipe de marketing, caso tu não tenha alguém que crie isso para ti. É simples de fazer, basta procurar lá no Google imagem de Natal, vai ter várias lá, até de uso livre, assim, né, que não tem registro. Eu criei aqui um exemplo, eu vou copiar aqui na outra tela para mostrar para vocês, para a gente fazer uma campanha de Feliz Natal. Então, antes de mais nada, vamos primeiro parametrizar ela aqui, tá? Vamos usar essa própria estrutura que a Gini criou para mandar para toda a nossa base. Então, o primeiro passo é colocar aqui o nome da campanha, tá? A gente definiu aqui. A data de início dela, eu quero disparar ela lá próximo do... Eu posso fazer isso previamente, tá, gente? Que nem eu tô fazendo agora. Então, tipo, eu quero disparar ela ali uma semana antes do Natal, dia 21, por exemplo. Ela vai ser disparada naquela data. Aqui, no filtro de pacientes, eu quero mandar para todo mundo da minha base. Eu não preciso aplicar nenhum filtro aqui. E aqui, ó, eu vou tirar esse filtro de tempo. Posso até deixar um período de tempo abrangente se eu quiser pegar, por exemplo, os últimos 2 anos, 1 ano, ou só esse ano de 2020, eu posso fazer isso. Então, vou botar aqui o ano de 2020 para ficar já parametrizado para esse ano. Vou mandar só para quem eu atendi nesse ano. Aqui é bem livre de fazer isso, né? Aqui eu vou definir quais os tipos de categoria. No caso, não preciso limitar um procedimento, eu vou deixar fora ele aqui e vou excluir, ó. Eu vou marcar consultas, procedimento já está marcado, realização de exames também e cirurgias. Ele vai pegar todo mundo que passou pela clínica de alguma maneira, tá? Próximo passo é clicar em salvar aqui. Quando a gente clica em salvar, a gente vai para a área de criação. Nesse caso aqui, como é um e-mail de Natal, eu vou fazer um processo de vinculação para um disparo só, tá? Não vou precisar mandar uma sequência. O que não me impede de vocês fazerem isso também. Eu quero mandar 2 e-mails, uma semana antes e um na véspera, sabe? Dá para fazer isso também, porque a gente pode configurar o dia e o horário. E isso é bem interessante, tá? Então, vamos botar aqui Feliz Natal como assunto. E agora, basicamente, eu já tenho o textinho pronto aqui de cola, eu vou só copiar ele aqui e vamos inserir essa estrutura. Eu peguei uma mensagem bem simples da internet mesmo, no pensador.com. Acredito que vocês conhecem esse site aí, mas se não conhecerem é só pesquisar, ó, tá aqui. Aqui, antes da gente passar para a parte de criar aqui, no próprio sistema a gente tem algumas personalizações que vocês podem fazer. Então, se vocês querem colocar essa mensagem aqui que a gente inseriu em outro nível, a gente pode vir aqui, nesse botãozinho que a gente tem de inserir modelo, e selecionar um dos modelos de configuração de formatação que a gente já tem pronto no sistema, tá? Então, a gente tem esse de texto limpo, a gente tem o e-book 1 e e-book 2, mas lembrando, não se limitar ao nome, é a formatação de como esse texto vai ficar para vocês e para os pacientes que vão receber.
Então, esse texto limpo aqui, eu gosto bastante dele porque Já ele vi deixa essas margens em cinza que fica mais personalizado. Claro, nada impede que você coloque o texto corrido ali, mas assim dá uma carinha mais bonita para o e-mail mais profissional. Depois é só colar esse texto, esse mesmo texto ali que o Moisés colou antes. A gente pode colar aqui dentro. Colocar aqui, então, para o paciente direcionado para o nome dele. Então, a gente tem a automatização aqui do paciente nome. Então, ele vai receber lá com o nome dele. A gente chama isso de variáveis, né? Então, quando a gente configura esse processo de variáveis, se aplica para todo mundo. Essa lógica de variável, ela está em todo o sistema. Ela está, inclusive, nos modelos de impressão lá que a gente pode criar e tudo mais. Aqui o médico, o nome que vai estar cadastrado no sistema. Se quiser colocar o CRM, um tempo de data aqui embaixo, enfim. Claro, bem livre. Se for só um médico, se é só você na clínica, só você usa a gestão DS, não tem problema, não precisa utilizar ali a variável de médico nome ou de CRM. Você pode escrever por extenso como você gosta de ser chamado. Se tiver uma imagem de assinatura, você pode colocar aqui. Se quiser, de repente, fazer sua assinatura e escanear e colocá-la aqui para ficar ainda mais personalizado, é uma possibilidade. Até vou também, uma das coisas que a gente falou agora de imagem, ó. Se vocês tiverem uma imagem para atrelar esse disparo, é só clicar aqui. Ele vai abrir o espaço de inserção. Eu vou escolher um arquivo que já está baixado aqui também na área de trabalho para procurar. Vai carregar. Acho que tá meio instável a internet. Nossa, a gente está com um probleminha de internet aí. Mas basicamente esse é o processo, gente, tá? Então só para não ficar também a gente perdendo tanto tempo fazendo coisas operacionais, daí subiu já. A imagem ela vem para cá, ela vai se adequar ao tamanho ali. Aí vocês podem configurar isso depois, dar Enter, enfim. Ela vai, né, a imagem vai se adaptando ao tamanho da tela. Isso dá para diminuir o tamanho dela. Como eu falei, a ideia aqui não é a gente fazer esses processos operacionais e mostrar só a praticidade de como fazer. Uma vez criado, isso aqui fica salvo, vocês não precisam se preocupar mais. E essa é a intenção da campanha, tá? Então eu defini aqui um e-mail, criei a estrutura, configurei. Opa. Acho que já foi. Deu, né? Ela vai subir para cá. Beleza. Tá aqui. Tá, então eu posso aqui testar ela previamente, enviar para o meu e-mail para ver como é que ela ficou a visualização, editar direitinho e deixar salvo e tá feito a campanha, tá? Até tinha outro exemplo aqui, mas como a gente já tá em 40 minutos de conversa e para não ficar tão massivo isso também, acho que vamos abrir para perguntas, Neide, para começar a falar. Ah, não, falta uma coisa ainda, falta as oportunidades. Isso, antes da gente passar, aqui eu vi que teve uma pergunta na nossa live aqui a respeito de as pessoas não abrem o e-mail. Aqui no Gestão DS você consegue monitorar se o paciente está abrindo, se ele está recebendo e verificar se é interessante. Vocês vão verificar, isso é algo que a gente presencia diariamente ali no suporte, nos treinamentos, os pacientes eles abrem os e-mails. Então, como a gente falou antes, não é o e-mail das Casas Bahia, é o e-mail do médico. E você já pode direcionar, olha, eu vou te enviar uma mensagem de orientações, eu vou estar te enviando esse conteúdo exclusivo por e-mail. Vocês podem direcionar e assim eles já vão criando, vocês vão educando o paciente. Exato. Educando o paciente a consumir o conteúdo que vocês produzem. Porque é muito mais fácil você educar ele no formato do paciente ideal, ao invés de você querer simplesmente disparar, você se adaptar a eles. Assim você vai atrair vários tipos de cliente, de paciente, e você vai acabar não conseguindo personalizar o seu atendimento para o seu tipo de paciente. Então é interessante você ir educando ali o paciente no que você envia, como é o funcionamento da clínica, né? Beleza, é bem isso mesmo. É tomar as rédeas do negócio ali e criar as próprias estratégias. Não, mas é que faz muito sentido o que tu falou, Neide. Eu gostei bastante dessa frase mesmo. Que é isso, né? A gente costuma receber esse tipo de objeção em relação ao e-mail, mas é um processo reverso de educação, onde tu vai orientando o teu paciente até ele criar o hábito de fazer isso, né? Mas eu entendo a preocupação também, né, gente? A gente sabe que o WhatsApp hoje é uma ferramenta mundial que todo mundo consegue carregar no bolso e consegue responder em qualquer tempo, né? Sim. Mas pra função, digamos assim, aqui é muito mais efetivo. Vamos para oportunidades. Conteúdo bom a gente consome em qualquer lugar. Conteúdo bom a gente consome em qualquer lugar. Isso é verdade. Bom, as oportunidades, gente, a gente vai dividir aqui um pouquinho do discurso.
Mas basicamente as oportunidades seriam um mapeamento interno de orçamento. Eu costumo usar esse exemplo para ficar bem claro, assim. Tipo, não é uma central de orçamento que vai mandar para o paciente um valor, mas ela é uma ferramenta muito valiosa para te não perder de vista aquele paciente que é um possível orçamento, tá? Então, assim, dentro do prontuário a gente tem um espacinho lá do lado do foguetinho que é a maleta, né? Deixa eu abrir aqui. Essa maletinha, ela vai me dar a possibilidade de mapear o interesse do meu paciente, seja ele quem for. Então, vamos pegar o caso da Adriana aqui. Nesse atendimento, ela demonstrou um interesse específico em preenchimento labial. Quando eu acesso essa área, eu vou ter ali tanto a parte histórica dela, tudo que ela foi marcada ao longo do tempo, e se eu quiser identificar que ela também tem interesse em preenchimento labial, que nem ela está marcada ali há cento e poucos dias, 134, eu posso fazer isso justamente para na próxima consulta eu lembrar ela dessa execução, desse procedimento que ela pode fazer. Né? Então a gente percebe aquele feeling mais de vendedor assim, do médico. Né? Quando ele está atendendo, ele percebeu que o paciente ficou mexido. Ah, mas seria legal fazer isso. Quando tu percebe esse feeling, é justamente essa é a intenção. Não perder essa informação. Né? Enquanto a gente está bem informado, a gente sabe exatamente onde focar a nossa estratégia de finalização, de fechamento e tudo mais. Então cada paciente em si tem a sua área específica de oportunidade. Né? E uma vez marcando esses pacientes as oportunidades, ele cai lá na central. Aí a central, acho que a gente pode falar um pouquinho melhor. Aqui, antes da gente ir para a central, aqui, como a gente conversa, às vezes no dia a dia você conversa com muitos pacientes, fica difícil de lembrar todo paciente, todas o que ele tem interesse. Se você for ficar pesquisando ali dentro do histórico, aqui você vai ter tudo em seu lugar. E você pode orientar a sua recepção também, se o paciente demonstrou esse interesse, tem dúvidas sobre um procedimento, lançar como uma oportunidade, porque você consegue visualizar aqui e esclarecer essas dúvidas com o paciente, tornando o atendimento ali mais fluido. Você não precisa fazer as perguntas novamente que ele já passou para a recepção, tá? Então aqui, depois que a gente lança essa oportunidade, esse interesse, aqui dentro do sistema a gente chama de interesse, então o paciente demonstrou um interesse aqui na toxina, era uma oportunidade que virou um fechamento, então ele fechou esse atendimento, tá? Então aqui eu vou voltar lá para o prontuário para mostrar a questão das atividades para vocês também. Uma coisa legal de atrelar aí nessa área também é quando tu quer passar uma mensagem rápida, usar também o chat, né? Eu tenho essas duas ferramentas aí quando é um contato mais rápido. As atividades têm essa formalidade, né? Eu acho legal das atividades é quando a gente quer registrar mesmo um negócio, deixar ali salvo para ficar registrado que foi passado a atividade. O chat é uma coisa mais informal, mas às vezes funciona pro dia a dia ali, né? Se passar uma mensagem rápida para a secretária, por exemplo, e atrelar uma oportunidade, ela pode fazer isso. E aqui pode funcionar também para vocês terem um fluxo de atividades do que vai ser feito. Então, agendar as ligações para quarta-feira, o que foi feito, o que não foi feito. No histórico do paciente fica vinculado aqui, se ligou, se não ligou, o que foi tratado na ligação. Então, vocês conseguem visualizar isso dentro da tela do atendimento. A recepção vai conseguir visualizar. Se você tem mais de uma pessoa na equipe, para elas não ligarem para o paciente e passar a mesma informação duas vezes, elas têm esse registro aqui. E lembrando que é tudo em um só lugar. Às vezes a gente acaba utilizando várias aplicações no papel, seja no Google Agenda, enfim, no telefone, nas notas, fica tudo em lugares diferentes e conforme a sua equipe vai crescendo, talvez essa informação ela se perca. Aqui não, ela vai ficar no paciente, no prontuário, então onde você tem as informações financeiras, onde você tem as informações do que foi tratado com esse paciente, onde você tem o prontuário, o que ele fez com você, vai estar tudo em um só lugar. Então você consegue ter esse controle da informação também. Bem interessante. Outro ponto ali legal de mostrar das oportunidades agora já é mesmo na central, né? Então a central ela serve para várias coisas, porque ela vai receber essas informações e armazenar isso ali. Né? Uma das utilidades que eu acho muito interessante da central de oportunidades, que é o pipeline de marcação ali, é filtrar interesse. É filtrar, por exemplo, eu quero fazer uma identificação de quem são os meus pacientes possíveis fechamentos de toxina botulínica. Então, baseado justamente nos pacientes que eu fui alimentando, essa coluna de interesse vai me dar essa resposta. Eu posso simplesmente clicar aqui no filtro, aplicar um filtro de análise e achar essas pessoas. Então, eu tenho a listagem completa de todo mundo, além de também ter um totalizador daquele interesse. Sei lá, eu consigo identificar muitas vezes que eu tenho 20, aqui no total eu tenho 30 mil reais quase de oportunidades em aberto, né? De oportunidades que estão ali em espera e não fechadas.
mas eu posso isolar o interesse e ver exatamente quanto eu posso converter. Isso dá margem, por exemplo, para a gente criar um Botox Day baseado nos interesses de paciente e atrelar com outras ferramentas que a gente já falou, tipo a campanha, as tags e assim por diante. Exato. Às vezes tem algum atendimento que não tem na clínica ainda, você quer verificar se é interessante trazer, de repente contratar outro profissional, você pode adicionar ele com um interesse, mesmo não tendo ele na sua agenda, para você mapear se os pacientes, se tem um fluxo grande, se tem uma procura grande. Então, tanto vocês quanto a recepção conseguem fazer esse mapeamento para verificar se seria interessante ou não trazer esse atendimento. Essa né? resposta de demanda, né? É bem legal mesmo. E outra coisa legal que eu acho também aqui do menu de oportunidades é esse tempo de dias ativos e média para fechar. Perfeito. Porque uma vez que a gente vai executando esses procedimentos, o sistema mesmo vai calculando essa média de fechamento baseado nas marcações. E a gente consegue acompanhar justamente esse tempo que está ativa aquela marcação. Então, em tese, eu consigo criar uma estratégia de tempo ideal de compra. Porque eu percebo, bom, eu tenho uma média de 10 dias para fechar e o cara está em 8 dias de oportunidade. Daqui 2 dias, se eu ligar para ele, estrategicamente falando, estatisticamente falando, pode ser um dia ideal para ele fechar porque é uma média que eu tenho de recorrência, eu posso entrar em contato com aquele cara, enfim. Então, são várias ferramentas, assim, que muitas vezes a gente na demonstração, por exemplo, a gente nunca faz uma demonstração de 1 hora falando só de CRM, que agora a gente pode falar mais detalhado, falar de uma aplicação real, assim. Mas, basicamente, é bem interessante a central de oportunidades. Não sei se a gente tem mais alguma coisa para complementar aí. Acredito que seria isso. Dos usuários do sistema que ficaram com alguma dúvida operacional, então como é que eu faço para criar uma tag, como é que eu faço para criar uma campanha, a gente tem uma central de ajuda, é ajuda.gestãods.com.br. Depois a gente vai estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, depois que a gente finalizar a live, a gente coloca ali no chat também, para que vocês possam verificar, então, se tem alguma coisa que não ficou clara operacionalmente falando de como você faz, lá você vai ter essa instrução. A gente tem vídeo, a gente tem imagem, a gente tem GIF, tem texto. Então, é uma forma bem ampla para você conseguir fazer isso operacionalmente. Então, pegar lá a campanha, o texto bonitinho que o marketing fez e colocar no sistema aqui para automatizar. Beleza, eu vou voltar aqui para a tela para a gente começar aí o tempo de resposta nesses últimos 10 minutinhos aí. De antemão, já agradecer bastante a presença de todo mundo que reservou um tempo aí para falar com a gente, falar com a Gestão DS, porque a gente sabe que a correria ela é grande e muitas vezes a gente não consegue aí parar para estudar, aprender, enfim, mas que bom que vocês pararam e reservaram esse tempo para falar conosco, a gente dá muito valor para isso. Então, fiquem à vontade agora, acredito que já tenha várias perguntas ali, tem bastante pergunta já. Vamos começar a falar então nas perguntas ali, eu vou analisar. Perfeito, acho que a primeira ali foi do Dr. Leonardo, né? Mas como configuramos para mapear o nosso foco? Aqui, pelo que eu vi da pergunta ali, seria sobre o ranking de pacientes, que o Dr. Leonardo aqui perguntou. Obrigado por pontuar aí, doutor. Então, como funciona isso? Deixa eu ver se a gente consegue compartilhar a tela aqui para mostrar para você como você pode focar isso. Então, digamos que você quer focar num procedimento específico, você quer que os pacientes que fazem esse procedimento, eles recebam uma pontuação maior, vai ser na configuração do ranking. Como a gente faz isso? É bem mais operacional aqui, a gente vai precisar entrar no ranking de pacientes, tá? Então, se você não quiser considerar o restante, você pode desmarcar as opções aqui. Então, dentro da configuração geral, você pode desmarcar a opção de consulta, desmarcar a opção de exame, desmarcar a opção de cirurgia, deixar só procedimento e indicação, ou até mesmo se você não quiser considerar aqui as indicações no ranking, você pode também. Então, essa é a primeira configuração de você determinar o que você quer considerar. Dentro aqui das configurações dos procedimentos, você vai dar uma pontuação maior para os atendimentos que você gostaria de priorizar no ranking. Então, digamos que você quer priorizar o atendimento de preenchimento, de clareamento. Aqui a gente tem bastante variado, que como é uma conta de teste, mas você consegue ver as pontuações e conforme você for cadastrando, você dá uma pontuação maior para o atendimento que você quer priorizar. Então, se você quer focar em procedimentos com injetáveis, se você quer priorizar
procedimento de toxina, você dá uma pontuação maior, porque os pacientes que realizam esse atendimento vão ficar melhor posicionados no ranking. Então, basta determinar uma pontuação maior para o procedimento aqui. Seria a parte refinada daquela primeira configuração lá, né? Porque lá é por Exato. Categoria e aqui é por essa segmentação de categoria. Mas, Isso. basicamente, ambas vão fazer influência no ranking de pacientes. Porque o ranking de pacientes nada mais é do que a soma de todos os pontos dos atendimentos que o paciente fez. Então, se ele fez 3 Botox, aqui o Botox está como 6, ele vai ganhar 3 vezes 6. Então, ele vai ganhar esses 6 pontos cada vez que ele voltar, cada vez que você finalizar o atendimento com ele para esse tipo de atendimento, no caso da toxina, né? Beleza. Para a próxima pergunta aqui, acredito que o pessoal do suporte também já tenha respondido ali. Sobre a pergunta da doutora Carla, a questão de WhatsApp ali, ainda não, e acredito que nem seja a intenção da gente. A gente está só tentando viabilizar alguns aspectos do WhatsApp para a parte de confirmação de consulta, só que ainda não está disponível, tá? Porque o foco não vai ser exatamente distribuição de conteúdo, né? Até por correr risco de, por exemplo, bloquear o número da clínica, ter um volume muito grande de mensagens repetidas. O próprio WhatsApp entende isso como um spam e pode correr o risco de bloquear aí o número da clínica, uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui também. Deixa eu visualizar ali. Revisar antes dos e-mails serem enviados numa campanha, adicionar... Sim, doutor Rodrigo, aqui você consegue. Então, quando você cria uma campanha, antes de você enviar, ou quando você vai dar o play na campanha, que a gente diz aqui no sistema, nos treinamentos também, quando você vai dar o play, você vai conseguir revisar todos os filtros e datas que você determinou e você vai conseguir rever todos os e-mails que foram criados também. Nesse momento, se você quiser enviar um e-mail de teste no mesmo formato das tags para o seu e-mail e verificar como ele vai chegar na caixa de entrada do paciente, você consegue também. Mas claro que nesses envios de e-mail de teste, ele não vai preencher o campo da variável, não vai vir com o nome do paciente porque não tem nenhum paciente ainda selecionado. Mas você consegue ver o geral ali, como vai ficar a cara do e-mail na hora de enviar. Dá pra testar. Isso eu acho que também é uma pergunta ali que ele fez depois. Tu pode, na hora de criar a campanha, dá pra clicar e abrir também e ver no próprio sistema sem precisar enviar também. Vai mostrar a estrutura do conteúdo ali dentro da plataforma. Isso. Aqui o doutor Leonardo perguntou também, faz o e-mail da campanha e como ativamos a campanha. Então, depois que você cria a campanha, bem como a gente falou ali alguns segundinhos atrás, a gente vai precisar dar o play. Então, criou a campanha, tá tudo certo, salvou os e-mails, volta lá no módulo de campanhas e dá o play, revisa os filtros, revisa os e-mails e daí dá ali o início à campanha, o envio da campanha. O pessoal até mandou ali o helpdesk da gente, ali, né, a ajuda da gestão DS, caso vocês precisem tirar essa dúvida específica, tá aí como fazer. Acredito que a pergunta da doutora Cláudia a gente já falou ali, né, que é a questão de vincular as oportunidades aos procedimentos cadastrados. Isso é uma configuração que a gente faz na hora que a gente cria o procedimento, que a gente replica ele para as oportunidades. Então, dentro do prontuário, na hora que a gente for marcar, se tiver já replicado, a gente pode adicionar. E se não tiver, a gente pode criar na hora também. Exato. Então, adicionar um interesse. Daí a gente cadastra esse interesse lá dentro do prontuário mesmo, na hora de marcar ali as oportunidades, e já coloca a descrição dele e um possível valor, se vocês quiserem colocar esse mapeamento de valor. Tá? Acho que de dúvidas eram isso, gente. Algo mais aí que vocês queiram perguntar, só pra gente não passar de 1 hora. Acredito que tenha sido muito válida essa conversa. Pra mim foi uma experiência muito, muito legal. Sempre quis ser youtuber, né? Espelhado no Dr. David Sena. A Neide já tem um pouco mais de experiência nisso, já fez uns webinars aqui. Mas a ideia é ser um bate-papo mesmo, uma conversa descontraída, que seja leve, que não seja também, né, aquela quantidade de conteúdo que a gente não consiga ficar só falando. Então, a ideia é interação também. Então, fiquem à vontade, sempre que precisarem, chamem o nosso suporte, chamem a gente para conversar. Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, a gestão DS está aí para ajudar vocês a descomplicar e simplificar o dia a dia de vocês. Exatamente. Qualquer configuração, qualquer coisa que vocês viram aqui na live ficou interessante, vocês querem aplicar na clínica, podem chamar a gente ali no suporte. A nossa equipe está totalmente capacitada para auxiliar vocês a aplicarem, criarem campanhas, tags, automatizarem esse envio, configurar o ranking de pacientes, tá? Para quem ainda está em implementação, tem a questão do implementador. Então, quando você está nesse processo de implementação, essa é a pessoa que vai estar ali para te auxiliar a fazer as configurações iniciais. Mas para quem já está mais avançado, aí já está na casa há mais tempo, chama no suporte ali que a gente vai auxiliar vocês no que for necessário.
Beleza, logo mais aí a gente vai. Se vocês gostaram, por favor, deixem nos comentários, coloquem gostei, até pra gente ter esse feedback e saber se vale a pena seguir fazendo esse tipo de conteúdo, mas eu acredito que a experiência foi muito boa pra vocês também. Fiquem à vontade para sugerir temas, que é bem importante pra gente. A gente já tem uma listagem de várias ideias aí pra começar, mas a ideia é atender a necessidade de vocês também. E muito obrigado pelo tempo de vocês. Da minha parte é isso. Até a próxima, até o próximo DS, Desce DS na na prática. prática.